Daniel Brown, um feliz 2020 a todos os botafoguenses que me acompanham aqui. Sejam bem-vindos ao, agora, canal do Brown Fogo. Ainda não alterei o nome, mas vamos começar a tratar o canal aqui cada vez mais botafoguense. Comente tudo aqui que você quiser dentro desse espaço que você vai discutir sempre, 100% Botafogo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, comente seu nome, a cidade onde você está falando, faça a sua pergunta para eu responder aqui nos vídeos e também para te mandar aqui um abraço. Os abraços dessa vez vão para, estou abrindo aqui a lista completa, para o Rodrigo de Lagoa Santa, em Minas Gerais, para o Anderson de Copacabana, para o André de Itacoatiara, lá no Amazonas. Eu quase falei Itacoatiara aqui em Niterói, né? Enfim. O Nelson de Santarém, no Pará, e o Marco Eduardo de Gama, no Distrito Federal. Agora vamos falar aqui rapidamente, estou na pressa, né? A gente sabe, primeiro dia do ano, a gente vai mais pro lazer do que pro trabalho, mas enfim, né? Eu quero tratar algumas coisas interessantes aqui a respeito de Gabriel. A situação até ontem era a seguinte: o Gabriel terminou seu contrato de empréstimo com o Botafogo. Esse contrato inicialmente era de 2 anos, mas tinha uma cláusula dizendo que se o Atlético solicitasse o retorno do jogador depois da primeira temporada, ele teria que voltar para o Atlético. Mais um contrato maravilhoso feito pela diretoria do Botafogo. Resultado, o Atlético viu a belíssima temporada do melhor jogador do Botafogo no ano, pediu o atleta de volta. Só que aí ontem à noite o Gabriel me posta um texto absolutamente emocionado, né, com a foto com a camisa do Botafogo, né, desabafando tudo o que ele viveu do bom e do melhor vestindo a camisa do Botafogo, depois de uma identificação absurda que rolou do jogador dentro e fora de campo, com a torcida, com o clube, com a instituição e o futebol de alto nível dele. Só que o mais curioso é que o Gabriel, em momento nenhum, ele se despede do Botafogo, em momento nenhum ele falou, foi maravilhoso, né, esse momento pelo Botafogo, foi incrível o que vivemos juntos no Botafogo, espero vestir a camisa do Botafogo novamente um dia. Em momento nenhum ele fez isso, rapaziada. E é uma situação até diferente da do Eric. O Eric, no ano retrasado, ele retornou para o Palmeiras, né? E aí, em 2019, fez a pré-temporada pelo Palmeiras, ficou lá quietinho, mas aí chegou um momento que o Eric conseguiu resolver a situação e voltou para o Botafogo, pelo menos na segunda rodada do Campeonato Estadual. O Gabriel, ele vem assim sendo cada vez mais transparente de que ele quer ficar no Botafogo. Uma das frases que ele utiliza no texto tem sido incríveis os momentos que temos vivenciado aqui no Botafogo, né? Tem sido tudo maravilhoso até aqui, ou seja, ele ainda fala como um jogador do Botafogo. A situação é de que o jogador quer permanecer no Botafogo, ele tem o desejo aberto de permanecer no Botafogo, não quer voltar para o Atlético Mineiro. O plano A do jogador é ficar no Botafogo e a gente sabe que essa situação é um pouco complicada. E o Atlético Mineiro solicita a volta do jogador, porque por mais que não tenha sido útil para o Atlético em 2019, por mais que tenha sido emprestado para o Botafogo, é um jogador com potencial de venda, um jogador de valor de mercado. Jovem, revelado no Galo, foi bem em 2017 nos seus primeiros passos como profissional no Atlético Mineiro, mas em 2018 decaiu muito. A temporada de 2018 do Gabriel foi ruim, e aí a torcida começou a pegar no pé dele, o psicológico dele já não deve ter ficado muito bacana, e aí precisou trilhar em novos rumos na carreira. Chegou ao Botafogo para poder mostrar o seu bom potencial. Demonstrou isso e o Atlético, obviamente, vendo a vitrine que ele ganhou no Botafogo, ele foi ficou até no radar da própria seleção brasileira, assim como o Marcinho, mas o Marcinho acabou sendo convocado. O Atlético, ele pode aí projetar, tentar uma venda do Gabriel para o exterior, né? Pode ter aí, com a abertura da janela de transferências do futebol europeu, podem haver aí clubes interessados aí no futebol do zagueiro, mas não tendo não acontecendo essa transação, eu acho difícil que o Atlético reencontre um espaço para o jogador. Eu acho que tem uma zaga muito bem consolidada lá com o Hever e com o Igor Rabelo, e o Gabriel quer permanecer. Eu acho que pode prevalecer aí a vontade do jogador. Aí uma notícia que foi enfatizada aí em primeira instância pelo Thiago Franklin, do canal do TF. O Gabriel vai chegar até a conversar com o Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, torcedor ilustre, hoje voltando a ser diretor do Botafogo, membro do comitê de futebol, para ver o que ele pode fazer nessa situação. Um negócio com o Atlético Mineiro, convencer o Galo de que é importante a permanência dele para o Botafogo, para a própria vitrine, ou uma potencial compra com o Botafogo virando SA. Enfim, a situação ela pode terminar dessa forma. Eu, particularmente,
acho que no fundo, tô sentindo isso, aí é achismo, não é informação, mas eu acho que o Gabriel ele pode ficar assim, pela vontade que ele tem de permanecer no Botafogo. E na minha opinião, isso seria absolutamente maravilhoso, você começar o ano com a zaga que você começou na temporada passada, a zaga que foi, na minha visão, Marcelo e Gabriel foram 2 destaques do ano de 2019. Eu acho muito bom, muito importante você ter uma liderança de vestiário, um jogador tão novo, mas tão adaptado, tão, como é que eu posso dizer, identificado com o clube, com um clima de liderança dentro do grupo. Eu acho muito importante a permanência dele, principalmente pelos moldes técnicos, cara. O Botafogo ele tem aí um zagueiro esquerdo, um zagueiro que tá jogando muito bem pelo lado esquerdo e que, na minha opinião, seria a permanência do melhor jogador do Botafogo na temporada, assim como aconteceu de 18 para 19 com a permanência do Eric. Mais uma novela que eu acho que pode terminar com um final feliz para o Botafogo no sentido do Gabriel. Sabe o que eu acho que tem a ver com essa questão do Gabriel? Felipe Vizeu. Cara, do que você tá falando, Brownie? Felipe Vizeu, o que tem a ver Felipe Vizeu com Gabriel, a situação dos dois? Eu acho que é um bom exemplo. Um pode estar sendo um grande exemplo para o outro entender por que o Botafogo é uma boa casa para esse jogador nesse momento, para o Felipe Vizeu, centroavante, revelado no Flamengo, foi vendido para a Udinese, não teve espaço por lá e teve um ano um pouco apático no Grêmio por conta de uma lesão. Se eu fosse um diretor do Botafogo, e acredito que se o Montenegro realmente conversou cara a cara ali com o Vizeu, eu tenho certeza que ele falou isso, né? Além da questão da SA, do Botafogo ser uma vitrine, da SA poder entrar aí no meio do ano, no segundo semestre. O Gabriel, pessoal, é um ótimo exemplo para vermos que o Felipe Vizeu, se vier para o Botafogo, pode retomar uma boa fase na carreira em termos de números, em termos de desempenho, em termos até de imagem, por conta da vitrine que tem o Botafogo jogando no Rio de Janeiro, é um clube do eixo, e visando a curto prazo o que eu considero a grande fissura, digamos assim, o grande desejo, a meta do Felipe Vizeu, que é estar na convocação das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, na equipe sub-23 que disputará os Jogos Olímpicos de futebol em Tóquio. Ou seja, a curto prazo, o Felipe Vizeu ele precisa ser titular, ele precisa de rodagem, precisa de minutagem para, consequentemente, fazer gols, para ser uma atração dentro do time que joga, para fazer mídia, obviamente, dentro dessa mídia ter uma visibilidade para poder ter os olhos da seleção brasileira, os olhos do Tite serem voltados para esse jogador pensando na seleção olímpica. Não só do Tite, mas do próprio técnico da seleção olímpica. É o André Jardine, porque por algum momento eu achava que o Jardine era do sub-20, né, e não da Olímpica. Enfim, o André Jardine que quase parou no Botafogo, foi quase técnico do Botafogo em 2018, mas aí acabou que o Botafogo contratou o Valentim naquela ocasião, treinou o São Paulo há um ano atrás, né, não deu muito certo, mas é um grande especialista, principalmente nessa parte de lidar com jogadores mais novos. O Felipe Vizeu, no Atlético Paranaense, ele pode ter a questão dos salários em dia, pode ter uma situação financeira mais adequada, né, mas ele vai ter que disputar posição por lá. Ele vai ter que... a gente está falando de um clube que não ia contratá-lo, não estaria contratando o Felipe Vizeu para ser o grande protagonista, digamos assim. Nessa situação financeira do Botafogo, o Felipe Vizeu seria a melhor contratação do clube para 2020. No Atlético Mineiro, ele não ia ter a visibilidade que ele vai ter no Botafogo atuando, né, mal ou bem, tá mal das pernas do Campeonato Carioca, o próprio Botafogo, mas é o segundo campeonato mais visado dentre os estaduais do Brasil. Pô, Bruno, mas o que o Gabriel tem a ver com isso, cara? Gente, o Gabriel, ele é o grande exemplo, na minha opinião, junto até do Eric. O Eric pode ser um grande exemplo, mas o Gabriel é mais recente, de que os jogadores que podem estar passando por um mau momento, um período instável na carreira, jogadores com potencial, jovens que já foram selecionados, já jogaram assim, figuraram em seleções de categorias de base, podem retomar a boa fase na carreira com o ambiente que se tem no Botafogo de Futebol e Regatas, que é um time que hoje, por conta da grave crise financeira e administrativa, tem pretensões um pouco menores e mais baixas do que os endinheirados, mas continua sendo uma baita vitrine para esses jogadores terem aí a boa exposição que eles podem e terem a minutagem para atuar da maneira adequada que querem dentro de uma meta a curto prazo. O Gabriel nem isso tinha e foi o melhor jogador da temporada. O Felipe Vizeu precisa correr e marcar muitos e muitos gols para conseguir ter espaço na seleção olímpica que vai para Tóquio em 2020. Exemplo número 1, Eric estava no Goiás, foi pro Palmeiras, não recebeu espaço nenhum, foi pro Atlético Mineiro, também não foi muito bem, chegou no Botafogo, arrebentou. Aí voltou pro Palmeiras, o Palmeiras se ligou que era ideal
ele continuar no Botafogo, que ele ia ter minutagem, ele ia continuar jogando. Se vocês, eu tenho certeza que vocês vão achar algum vídeo aqui no canal falando exatamente isso. É melhor para o Palmeiras emprestar o Eric do que deixar ele treinando lá, vai ser melhor em termos de retorno financeiro, porque o Palmeiras naquela época gastou 13 milhões para tirá-lo do Goiás. Resultado, o Eric teve 6 meses muito bons no Botafogo, teve destaque mesmo que o Botafogo estivesse numa situação ruim. O Palmeiras conseguiu colocar um dinheiro no bolso emprestando. Tudo bem que foi um empréstimo, não foi uma transação, mas emprestou o jogador para o Japão e conseguiu colocar uma quantia mesmo que mínima no bolso. Segundo exemplo, Gabriel, zagueiro de base, zagueiro campeão, tinha um aspecto de liderança no vestiário nas categorias de base no Atlético Mineiro, foi bem na primeira temporada, foi mal, degringolou, teve uma instabilidade na carreira. Resultado, transferiu-se para o Botafogo num ambiente mais adequado, onde ele ia ter uma certa estabilidade para trabalhar num futebol onde as pessoas não conheciam muito pouco. Foi titular a temporada inteira, destaque dentro e fora de campo e hoje já está bem mais valorizado. Então o Atlético Mineiro, muito por conta disso, solicitou a volta do jogador e está pensando numa venda em relação ao atleta. Portanto, na minha humilde opinião, no exterior, no Atlético Paranaense, o Viseu pode ter uma estabilidade econômica, pode estar indo para clubes hoje mais organizados, verdade, mas aqui ele vai ter visibilidade, vai vestir a 9, vai ser titular e vai ter a oportunidade de mostrar o seu futebol a curto prazo para chegar a Tóquio 2020. Eric e Gabriel são provas disso. Jogadores emprestados, a Udinese está querendo emprestar o jogador para valorizá-lo, o Botafogo é uma baita vitrine e esses caras, principalmente o Gabriel, é um exemplo disso. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Primeiro vídeo de 2020. Amanhã tem muito mais. Eu tinha prometido fazer uma live aqui por conta da falta de assuntos, mas surgiu aí em peso essa situação do Gabriel. Então a gente teve que discutir isso o quanto antes, é muito importante. Amanhã eu tô projetando fazer uma live. Fique ligado aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, me siga no Instagram, Brownie Fogo, no Twitter, Brownie Oficial. E é isso. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!